né? Vamos começar com a questão da PEC dos precatórios, né? Está na primeira página, tanto do Valor como do Globo, do Estadão e da Folha, né? O Valor Econômico, a manchete é: Câmara aprova PEC dos precatórios em segundo turno. Essa, né, inclusive, deixa eu só confirmar aqui, certamente a matéria de maior destaque, né, no Valor Econômico de hoje. O Globo. Câmara aprova PEC que altera teto de gastos e garante auxílio. Essa manchete do Globo não é o maior destaque, né, na primeira página do Globo, né? Em termos de tamanho da manchete, é a matéria sobre orçamento secreto no STF, e em termos visuais é a foto da crise lá na fronteira da Bielorrússia com a Polônia. O Estado de São Paulo, né, também não é o destaque principal, né? O segundo destaque: Câmara confirma mudança no teto. Senado deve alterar texto. E Folha de São Paulo: PEC do calote é aprovada na Câmara. Em vitória do governo, proposta libera mais de 90 bilhões em ano eleitoral. Texto segue para votação no Senado. Então, essas foram as manchetes sobre a PEC, né, dos precatórios. Eu vou ler também as manchetes sobre o orçamento secreto, porque como as duas coisas têm a ver com o orçamento, né, eu quero comentar elas junto, né? Então, primeiro, dizer o seguinte, que primeiro as manchetes, né? Aqui o orçamento secreto não está, tá nos 4 jornais. No Valor Econômico, a manchete é: Supremo tem maioria contra orçamento secreto. No Globo, STF, é a principal matéria, né? STF forma maioria para suspender o orçamento secreto. Parlamentares já buscam medida legislativa para manter recursos. O Estado de São Paulo, né? STF veta repasse de verbas por meio do orçamento secreto. Também principal manchete. Para Carmen Lúcia, prática põe em risco sistema democrático. A Folha, né? Eu esqueci de contar aqui a imagem lá da crise entre a Polônia e a Bielorrússia. É a principal imagem, né? O principal destaque da capa, né? Em termos de manchete, é aquela que eu li, da PEC, né? E sobre o orçamento secreto, Supremo forma maioria para suspender emendas de relator. Bom, esse debate sobre a questão orçamentária, né, eu acho ele bastante interessante. Né? Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas assim. Né? A PEC que está sendo votada, né, ela é apresentada como governo, principalmente, né, como uma PEC necessária para poder fazer, né, o Auxílio Brasil, né, com esse reajuste indo para R$ 400. Né? E o governo meio que cria uma armadilha, né, para as oposições ao acusar, né, quem não tiver, né, favorável à PEC, né, estará, na verdade, contra o auxílio. Isso não é verdade, por um lado, né, porque existiriam outras formas, né, de se conseguir os recursos para garantir o auxílio, né, cortando gastos em outros lugares, né, cobrando, né, as famosas tributações contra os ricos, né, contra as grandes fortunas e tal. E também, né, o valor que a PEC vai liberar, né, ela é muito maior do que o necessário para pagar o Auxílio Brasil, como está sendo prometido. Né. Uma outra questão muito importante de destacar, né, é a transitoriedade desse programa. É um programa que está previsto apenas para o ano que vem. Né. Então, se encerra o Bolsa Família, né,
qualquer crítica que se possa fazer ao Bolsa Família, era um programa já permanente há muito tempo, né, de auxílio, e é substituído por um, né, que pode ser enterrado a qualquer momento, né? E também toda essa questão eleitoreira, né, de você mudar o nome, né, de criar uma marca, né, para identificar o Bolsonaro, né, para não fazer referência ao programa, né, dos governos petistas e tal, ainda tem todas essas questões também envolvidas aí, né? Tem a questão, né, das pessoas que precisam receber os precatórios, né? Porque se estabeleceu um teto de pagamento, né, para os precatórios, né, e o que passar do teto fica para o ano que vem. Né, e ano que vem vão ser aprovados novos precatórios, então isso também pode virar uma bola de neve. Né? E aí tem pessoas que têm, né, pessoas que têm ações, né, trabalhadores, trabalhadoras, pensionistas, né, que têm ações contra o governo, que estão na prioridade de pagamento, segundo as informações, mas também não têm garantias de que irão receber. Né? Agora, tem esses. Eu estou tentando destacar rapidamente os aspectos que estão em debate nessa questão. Né? O orçamento secreto, por outro lado, é a aberração, né, total. A gente, né, em tese, vive, né, sob uma Constituição que estabelece, né, a transparência, né, a publicidade das ações, né, do poder público, do Estado, dos seus agentes. E é evidente, né, que a tramitação de liberação de recursos, né, que, segundo eu vi no noticiário recentemente, né, passou, inclusive, a não ter nem ofício mais para não poder vazar por causa dos vazamentos que ocorreram para a imprensa. Né? E isso daí uma aberração total. Né? É um tipo, né, de emenda que era utilizada pontualmente, né, para corrigir determinados problemas, né, no orçamento, na destinação, né, das verbas do orçamento, que passou a ser, né, explorado, né, de maneira muito fisiológica, né, e com um vulto cada vez maior pelo governo Bolsonaro para garantir o toma lá da cá na Câmara Federal. Então é realmente um escândalo, né, que exista muito poucas coisas podem ser secretas numa república. Né? E mesmo assim, isso daí teria que, né, ser debatido, né, de uma maneira democrática com a sociedade. Bom, o governo teve a vitória ontem, que foi a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC dos precatórios, né, e aí vai para o Senado. E no Senado há uma expectativa de mudanças no texto, que devolveria para a Câmara, né, ou até dele ser rejeitado. Né, parece que a relação do governo federal com o Senado não é, né, tão satisfatória quanto a Câmara, né, e na Câmara já foi aprovado ali no limite. Né? Eu esqueci de acender a luz aqui, peraí. Pronto. Agora que eu reparei que estava muito escuro. Então, a PEC, né? Acabei me perdendo um pouco nesse negócio de acender a luz. Então, teve a vitória, né, na Câmara dos Deputados e a derrota no Supremo Tribunal Federal, né, em relação a esse orçamento que eles têm utilizado, né, para fazer o seu toma lá da cá e garantir, né, a maioria para aprovar seus projetos, inclusive a PEC, né, permitindo aí essa utilização, né, eleitoreira do orçamento no ano que vem. Agora, o que eu quero chamar a atenção, né, e aí para, vamos dizer assim, começar a acumular uma discussão aqui no nosso canal a respeito, né, dessa questão orçamentária, né, é dialogar um pouco com as ideias centrais, né, que dominam o Brasil, né, em relação a essa questão do orçamento público. Né. Em primeiro lugar, os liberais. Né. Os liberais, eles, né,
A Judite entrou aqui no canal. Bom dia, Judite. Os liberais sempre, né, vêm com o discurso de que o Estado brasileiro é muito inchado, né, de que a crise do Estado no Brasil se dá em função de um Estado descontrolado, né, com gastos descontrolados, que precisa, né, ser enxugado, precisa ser racionalizado, a gente precisa, né, de austeridade fiscal, precisa de responsabilidade fiscal, né, faz até uma manobra muito de uma oratória muito ruim, né? Falando, comparando o orçamento público com o orçamento doméstico, né? Como se os donos de casa pudessem emitir papel moeda, fazer dívida, né? Estabelecer taxa de juros, como se fosse a mesma coisa. A economia do país e a economia doméstica. Né? Mas os liberais, eles sempre vêm com esse argumento. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa é a primeira vez que eu vou compartilhar, não, né? Mas eu ainda estou aprendendo. Compartilhar a tela. Né? Só que eu queria compartilhar aqui, achei, na verdade, a janela. Compartilhar com vocês aqui, né? Esse gráfico, né? Quem me conhece bem conhece esse gráfico, né? Eu tenho trabalhado ele já há alguns anos. Essa aqui é a versão de 2018, foi elaborada lá pela Thalita no nosso mandato, né? Ela me ajudou a elaborar. Bom, aqui eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção de vocês, eu não sei se dá para ver o cursor, né? Para essa coluna aqui, para a gente dialogar com os liberais. Né? Gasto do Estado, né, em proporção ao PIB. Né? Os liberais falam que o Brasil tem o gasto estatal muito alto. Né? Bom, está aqui, ó, Brasil. 38,49% do nosso PIB em 2018, né, foi destinado ao Estado. Né? Se a gente compara, né, com os 5 maiores IDHs do planeta, em 2018 também, na Noruega, em primeiro lugar, né, 48% do PIB foi gasto com o Estado. Suíça foi menos, 32%, Irlanda menos, 25%, né, Alemanha, 44,57%. Né? Hong Kong, bem mais baixo, 18%. Estados Unidos, 35% do PIB gasto no Estado, quase empatando com o Brasil. Né? E o Brasil aqui, 38,49%. Então, né, comparando com os países que têm, né, o maior IDH do planeta, né, na verdade são os 5 maiores IDHs, aqui está empatado, né, Alemanha, Hong Kong e os Estados Unidos, porque é o país mais rico. A gente colocou aqui, apesar dele, né, ser o mais rico, tem o 15º IDH. Né? Espalha não, senão a galera vai ficar chateada dizendo que eu sou anti-americano. Bom, isso aqui é a proporção. Então, já, né, a tese dos liberais já não fica assim tão forte. Né? Pô, por que a Noruega tem 48% do PIB com gasto estatal e o Brasil precisa enxugar tendo 10% mesmo? Agora, gente, essa coluna aqui, né, que é mais, eu acho, gritante, né, para mostrar a diferença. Porque quando a gente compara países, né, muitas vezes eu escutei até outro dia aí na imprensa progressista alguém falando: não importa, né, o tamanho do PIB, tem país pobre, né, que tem o PIB enorme, como o Brasil, né, tem país rico que tem o PIB pequeno. Mas, realmente, se a gente comparar, né, aqui nessa coluna, o PIB do Brasil, né, 1.885 bilhões de dólares, né, ou 1.885 bilhões de dólares em 2018. Agora está menor, né? O dólar está valendo mais, então 1,5, menos de 1,5. Né? Comparar com a Noruega, né, pô? Realmente, não é o PIB que determina, né? A Noruega está ali com 434 bilhões de PIB e o Brasil, um PIB muito maior que o da Noruega e tal. A gente vai comparar. Só que quando a gente calcula o PIB per capita, é que essa diferença brutal aparece. Né? O PIB per capita da Noruega está nessa coluna aqui. O PIB per capita da Noruega, né, 81, né, bilhões
desculpa, $81.734 por ano, né? Quer dizer, $81.734 por habitante por ano. O Brasil, 9 mil, né? 9 vezes menos, né, do que quase 10 vezes menos do que o, o PIB per capita da Noruega. Né? E aqui, na última, na coluna aqui, da nossa tabela, o gasto estatal por pessoa, né? O gasto estatal per capita. Né? E aí a gente vê, né, que a gente apanha feio até de Hong Kong, né? Que é o que tem o mais baixo aqui, entre os mais ricos, né? É quase 3 vezes o gasto estatal per capita do Brasil. Né? E o PIB per capita deles, né, é mais de 5 vezes maior do que o nosso. Né? O PIB per capita está aqui, ó, de Hong Kong é 48.500, do Brasil, 9 mil. Né? O gasto estatal per capita de Hong Kong, né? 8.897, o do Brasil, 3.446. Né? Então, gente, aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Em primeiro lugar, mostrando essa tabela. Né? O Estado do Brasil, né? O Estado brasileiro, né? Ele não é um Estado inchado que possa ser enxugado sem comprometer o funcionamento do Estado, os serviços públicos, etc. O Estado brasileiro ele não é mínimo, ele é minimalíssimo. Né? Esse argumento dos liberais é o argumento mais furado de todos. Né? Agora, quando a gente discute orçamento, o campo progressista traz um debate fundamental, né? Um sobre a dívida pública, o quanto, né? Que, e aí não é só o fato do Estado ter uma dívida pública, qual é o percentual dessa dívida pública em relação ao PIB, né? Mas é como essa dívida pública foi composta, né? Com base em corrupção, sem transparência, é uma dívida pública que é uma caixa preta. Né? Quem são os beneficiários né, por essa dívida pública, né, pela forma como a dívida pública brasileira é estruturada? Né? Essa é uma discussão absolutamente fundamental. Né? O quanto de recursos, né, quase metade, né, agora eu não atualizei os dados, né, cerca de metade, né, da arrecadação desses aí parcos, né, R$ 3.464, né, vai para o financiamento da dívida pública. Né? Aliás, na tabela mais antiga eu tinha esse daqui, deixa eu ver se eu acho. Olha só, esse daí, né, esse dado em 2014 era o seguinte: o Estado per capita, fingindo que não existe a dívida pública, chegava a 3.735. Né? Com a dívida pública, né, descontando o pagamento de juros, o Estado per capita cai para 2.844, né, dólares por pessoa aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem, né, essa questão da dívida pública, né, que faz esse número variar mais, né, ainda, né, com uma capacidade de gasto estatal por pessoa no Brasil muito inferior aos países com maior índice de desenvolvimento humano. Né? O campo progressista, né, faz o debate sobre a desigualdade na tributação, né, a questão de não ter a regulamentação, né, do imposto sobre as grandes fortunas, né, a questão do reajuste da tabela do imposto de renda, né, da própria composição das alíquotas do imposto de renda. O Brasil deve ter uma tributação, no final das contas, né, para não detalhar muito, regressiva. Né? O Estado brasileiro é uma espécie de Robin Hood às avessas. Né? Ele tira dos pobres para dar aos ricos, né? Somando aí a questão tributária com a questão, né, da dívida pública, isso fica muito claro. Né? Agora, eu acho que o debate que a gente precisa aprofundar mais, né, é o seguinte: é evidente, né, que a gente não vai resolver, né, a questão dos gastos estatais no Brasil de uma maneira favorável, né,
a grande maioria do nosso povo, diminuindo a capacidade do Estado de funcionar, de oferecer os serviços de saúde, de educação, etc. Esse certamente não é um caminho para melhorar a vida do nosso povo. Agora, a gente também nunca vai alcançar, mesmo com toda a justiça tributária, mesmo resolvendo o problema da dívida pública do nosso país, a gente não vai, conseguir financiar, né, o estado do bem-estar social no Brasil, com, esse PIB per capita, baixíssimo, com essa capacidade, de gasto estatal per capita, baixíssimo. Esse é um debate fundamental. O limite do financiamento do Estado capitalista no Brasil, em função, do fato da gente viver, inserido no sistema capitalista, estarmos na posição de periferia dentro do sistema capitalista. Então, a história já devia ser o suficiente para a gente entender isso. Vou romper aqui o compartilhamento. A história, já devia ser o suficiente para a gente entender isso. A gente olha, para a história do capitalismo, a gente tem ali, o estado do bem-estar social, circunscrito geograficamente, aos países da Europa Ocidental, principalmente aos países ao norte da Europa Ocidental, construído num momento histórico, absolutamente favorável do ponto de vista econômico, considerada a era de ouro, do capital. Vários, autores tratam como o período de maior expansão da economia na história da humanidade. Naquele período histórico ali, o estado do bem-estar social, foi restrito aos países onde politicamente era importante desarmar, a possibilidade de expansão do bloco soviético para cima, da Europa Ocidental. Foi onde a burguesia entregou mais anéis em todo o planeta, para poder estabilizar o sistema político, incluindo, milhões ali, de trabalhadores e trabalhadoras, aos benefícios do estado do bem-estar social. Eles também garantiram direitos políticos, como eu acho que nunca antes, pode se comparar a consolidação de uma esfera pública muito mais robusta, democrática, do que em vários outros lugares do mundo. Agora, no momento mais favorável, economicamente, da história do capitalismo, favorável em função da reconstrução, depois da barbárie da Segunda Guerra Mundial, mesmo nesse período, ficou restrito a esses países, entre os, assim, refazendo a fala, mesmo nesse período, ficou restrito a uma parte dos países ricos, dos países centrais. Não foi igual, nunca foi igual no sul da Europa, como foi no norte da Europa Ocidental. Nunca foi igual nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na Coreia do Sul. Essa é uma realidade, localizada geograficamente, estimulada politicamente. E desde a derrocada do leste europeu, inclusive, há retrocessos ao estado do bem-estar social na Europa. Há resistência, há sobrevivências, mas há, o ataque neoliberal, ele é global. Bom, então, enquanto o discurso liberal é até fácil de combater, o discurso progressista, ele precisa ser criticado, mas ele precisa ser criticado de maneira qualificada, mostrando o seguinte: olha, o problema central, hoje, do campo da esquerda no Brasil, é a hegemonia do sonho, de transformar o Brasil na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega, como se isso fosse factível, dentro de um sistema que produz, desigualdade entre o centro e a periferia, num momento histórico, em que, na verdade, a política do centro para a periferia é de mais exploração. Ou seja,
das pessoas, seja do meio ambiente, apesar de tudo. Né? Então, eu queria aproveitar esse gancho, né, desse debate sobre a PEC do orçamento, né, desse debate sobre o orçamento secreto, né, no Congresso, no Supremo, né, para discutir um pouco essas questões, né, começar a introduzir esse debate aqui no nosso canal, né, sobre os limites, né, que a nossa realidade, né, de país da periferia do sistema capitalista sempre, né, impuseram, né, a nossa capacidade de financiar o Estado e, portanto, né, de financiar o bem-estar social no Brasil, né, e mostrar que essa condição histórica está piorada, está agravada em função de hoje nós sermos, né, da periferia de um sistema, né, capitalista em crise estrutural e ambiental terminal. Então, é muito importante, né, a gente entender que a gente não consegue, né, financiar, né, o bem-estar social para a nossa população, ou, em outros termos, não consegue emancipar o povo brasileiro, né, dessa sociedade, né, neo-escravocrata, vamos dizer assim, né, sem mudar profundamente as nossas relações com o mundo. Isso é absolutamente fundamental, né, porque a gente precisa ter um programa político, né, adequado, né, não para os nossos desejos, né, mas adequado para a construção dos nossos sonhos a partir, né, do diagnóstico concreto, né, das nossas necessidades.